Boa noite, meu amado irmão, meu amado amigo. Estamos começando agora mais uma aula do IDS. A apostila que estamos estudando é Somos Um. E hoje nós vamos estar falando sobre o poder da unidade. Existem duas frases que as pessoas gostam muito de falar. Uma é: uma andorinha só não faz verão. A outra frase fala que a união faz a força. São duas frases que as pessoas falam muito. E são duas frases que têm um valor e um significado muito grande. Porque sozinho não podemos e não somos absolutamente nada. Nós cristãos formamos o corpo de Cristo. Esse é o nosso chamado. E o que significa ser corpo de Cristo? Ser corpo de Cristo significa vencer o nosso próprio eu. Deixar que Cristo viva através de nós. E quando eu venço o meu próprio eu deixo Cristo viver através de mim, eu preciso lutar contra Satanás. É uma luta contra os desejos desse mundo. É uma luta constante contra as armadilhas do inimigo que tenta o tempo todo fazer com que eu me desligue do corpo de Cristo. O diabo, ele quer enfraquecer a igreja. E para enfraquecer a igreja de Cristo, ele destrói cada um de nós, que somos membros desse corpo. Eu tenho uma visão assim, sabe? Cristo, como diz a Bíblia, é a cabeça. Aí eu penso em cada membro da igreja como parte desse corpo. Umas pessoas são braços, outras pessoas são pernas, pescoço, coração. Nós somos membros, nós fazemos parte deste corpo. E Satanás quer cortar os braços, cortar as pernas. Satanás quer mutilar a igreja de Cristo. E como que Satanás faz isso? Ele faz isso agindo na vida de cada cristão. Quando Satanás age dessa forma, ele vai separando o corpo de Cristo. É a mesma coisa de falar que está separando a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Quero te convidar, meu irmão, a fazer parte deste corpo. Quero te convidar a lutar todos os dias contra Satanás. Nós temos uma missão neste mundo. Nós fomos convocados, comissionados, a ir neste mundo e tirar das garras de Satanás as vidas que estão sendo tragadas por ele. E nós só podemos fazer isso se vivemos em unidade. O Senhor nos chama para viver em unidade. Nós temos um chamado. E o nosso chamado é resgatar as vidas do pecado e trazer para o reino de Deus. Nossa missão, nossa vocação. Este é o propósito de Deus para a igreja. E para isso nós temos que viver em unidade. Paulo escreveu aos Efésios exortando sobre isso. Quem está com a Bíblia aí, abra por favor em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6 e pode acompanhar a leitura. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Amém? Paulo exorta a igreja de Efésios para que eles não esqueçam que o Senhor os chamou para ser um só corpo. Essa palavra também se aplica a cada um de nós. Deus nos chamou para ser um só corpo. Não tem como a gente viver a unidade
da igreja separados. Eu às vezes escuto as pessoas falando que são cristãos em casa, que leem a Bíblia, que oram, que não precisam estar, né, junto com os irmãos no templo, que não precisa disso para o crescimento. Gente, isso é uma mentira de Satanás. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Deus. Esta unidade é fundamental para o crescimento do reino. Satanás, ele tem uma missão e a gente precisa entender isso. E a missão de Satanás é destruir esta unidade. Por quê? Por que Satanás quer separar a igreja? Quer separar a unidade da igreja? Porque se Satanás separa a unidade da igreja, a igreja vai ficar como? Fraca, sem força. Não é verdade? Vai ser uma igreja que não consegue caminhar. Vai ser uma igreja que serve para o escândalo no corpo de Cristo. Uma igreja dividida é uma igreja que serve para o escândalo do Evangelho. Por isso nós devemos ter o nosso foco, preservar a comunhão, preservar a unidade. Isso é fundamental. Nós temos que nos unir para que a igreja de Cristo cumpra a missão aqui na terra. Eu fico muito preocupada às vezes como que as pessoas levam a vida, vão levando a vida sem entender o propósito delas aqui. Todos nós estamos aqui por um propósito. Deus colocou um propósito no coração de cada um. E nós precisamos viver este propósito de Cristo. É muito importante a gente ter essa convicção, essa certeza do que eu estou fazendo aqui. Do que eu estou fazendo na igreja. Qual que é a minha função nessa parte, né, do corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Lembre sempre, meu irmão, que o propósito de Deus é para que a gente cumpra a missão de resgatar as vidas do inferno, e para isso nós temos que viver em unidade. Não vamos permitir que Satanás nos use como instrumento nas mãos dele. Nós devemos focar, buscar a nossa comunhão com Cristo todos os dias. E procurar, sabe, tirar do nosso meio todo mimimi. Às vezes eu fico preocupada com isso. A gente vê muitas pessoas falarem em crente pelinha. O que é um crente pelinha? É aquele crente que fácil se rompe. Fácil magoa. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, que eu faço parte desse corpo, eu tenho que afastar essas coisas da minha vida. Eu tenho que ser forte. Eu não devo permitir que as conversas interrompam a minha unidade com a igreja. Eu tenho que ser usado como instrumento para acabar com essas conversinhas que muitas vezes minam o seio da igreja e atrapalham a unidade. Imagina um novo convertido, ou um visitante, chegando na igreja e vendo que a igreja está dividida. Olha que coisa triste. Nós temos que procurar viver com paixão, como a igreja primitiva vivia. Sermos únicos, um só corpo no Senhor. Se tem coisas que magoam, que têm atrapalhado a sua comunhão, resolva isso no seio da igreja. Chame o irmão, conversa, não permita que haja mágoa. A mágoa é a pior coisa que pode existir na vida do ser humano. Viver magoado, isso traz um rancor muito grande. Isso destrói a nossa vida e a vida do outro. Às vezes a pessoa lá na igreja passa perto da gente e por algum motivo não nos cumprimentou. Não é porque não gosta da gente, ou porque a pessoa está distraída, está pensando em outra coisa naquele momento, está com alguma preocupação. E a gente fica em pânico. Ai, fulano não cumprimentou, está com raiva de mim. O que será que eu fiz? Aí a gente começa a criar aquele fantasma na nossa cabeça e chega perto do outro irmão e fala, não, fulano está com raiva de mim, você viu, não me cumprimentou? E isso vai gerando, sabe, algo que era uma gota de água, vira um tsunami, acaba com tudo.
Então nós temos que parar com isso. Nós temos que parar de ter essa coisa dentro da gente, sabe? De que o outro não me cumprimentou porque tem alguma coisa contra mim. A pessoa às vezes simplesmente não viu. Sabe por quê? Dentro da igreja, ninguém tem que ter nada contra ninguém. E além da igreja, o cristão não tem que ter nada contra ninguém, nem lá fora. Só tem uma pessoa que a gente tem que ter alguma coisa contra. É Satanás. É o único. É o único. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o nosso inimigo. É contra Satanás. Se tem alguma coisa te magoando dentro da igreja, resolva. Não permita que essa ferida vire um tumor na sua vida. Vamos cumprir o nosso propósito. Cristo deseja que a igreja dele vive unidade. A unidade é essencial para cumprirmos o nosso chamado, para cumprirmos a nossa vocação, que é de levar a palavra de Cristo aos perdidos. Precisamos juntar-nos a Cristo para cumprirmos a nossa vocação. Cristo deixou uma promessa de vitória para a sua igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Olha que promessa maravilhosa. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Nós já temos essa promessa de vitória. Temos, meus irmãos, de entendermos essa promessa de Cristo sobre a vida da igreja. O inferno não tem poder sobre a igreja. Uma igreja que vive unida. Uma igreja que é um só corpo em Cristo. Não há nada que possa derrubar a missão da igreja. Quando nós estamos em unidade, com um único propósito, com uma única visão, com uma única intenção, a igreja cresce. A igreja cresce. Não permita que Satanás use a sua vida, a minha vida, como pedra de tropeço para o crescimento da igreja de Cristo. Não devemos permitir isso. Nós temos que ser pessoas que tenham um coração apaixonado, tanto fora como dentro da igreja. Porque lá fora do templo, lá fora, eu tenho que mostrar essa unidade, vivendo em mansidão, tendo um coração puro, vivendo a alegria de ter Cristo no coração. Eu tenho que contagiar o mundo, como a igreja primitiva fazia. Contagiar as pessoas com a graça e a alegria de Cristo. Olha que maravilha! Jesus sempre esteve preocupado com a unidade da igreja. A unidade da igreja é tão importante que ele fez uma oração por nós em favor desta unidade. Escuta a oração que Jesus fez. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Amém. Que oração maravilhosa! Quando o corpo de Cristo experimenta a unidade, o inferno estremece. Porque a pregação da palavra de Deus ganha poder, alcança as pessoas. Muitas vezes nós deixamos que as ofensas que nós sofremos atrapalhem a unidade da igreja. Será que vale a pena permitir que essas ofensas interrompam, sejam pedra de tropeço para o crescimento do reino de Deus, para que as pessoas não conheçam o amor de Cristo? As pessoas têm que ver na nossa igreja, têm que ver no corpo de Cristo
sinceridade, alegria, verdade, o refletir do Espírito. Pecados, meus irmãos, atrapalham o crescimento, atrapalham a unidade. Falta de perdão atrapalha a unidade. Quando eu deixo de perdoar alguma ofensa, eu estou permitindo que o meu eu se sobressaia naquele momento. O perdão é fundamental para a unidade da igreja. Quando eu deixo de perdoar, eu estou dando lugar ao meu eu, dando lugar à minha razão. Eu gosto muito de falar para os meus filhos que é melhor você ser feliz do que você ter razão. Porque a razão, muitas vezes, ela está relacionada com o nosso eu. E a falta de perdão é porque eu quero que prevaleça a minha razão. Por isso que a falta de perdão atrapalha o crescimento do reino, atrapalha a pregação do Evangelho, atrapalha a unidade do corpo de Cristo. O nosso coração tem que estar aberto para perdoar. Não pode haver no meio do povo de Cristo portas fechadas. A chave para abrir essas portas é a chave do perdão. Então, meu coração tem que estar aberto a perdoar. Eu não posso permitir que a minha vaidade, que o meu orgulho, seja uma pedra de tropeço para a edificação da Igreja de Cristo. Eu gostaria, nesse momento, que a gente estivesse pensando um pouco sobre isso. E que você possa ter uma oportunidade de estudar mais sobre o perdão. Como que o perdão é fundamental para o crescimento do reino, para a unidade da igreja. O que importa? O que vale a pena na nossa vida? O nosso eu ou o crescimento do reino? Olha a oração de Jesus, coração maravilhosa. Desejo de sermos uma igreja unida. O inferno não vai prevalecer sobre ela. O inferno não vai destruir esta igreja. Não tem como. É palavra de Deus. Jesus declarou isso para nós. Que nós possamos dar as mãos. Estou falando simbolicamente, tá? Porque nesse tempo de pandemia, sem chance. Então que nós possamos dar as mãos em favor do perdido, em favor de uma igreja unida, para que Deus possa estar todos os dias nos abençoando, derramando a graça dele sobre nós, para que o amor dele possa abundar no nosso meio e para que a nossa igreja seja uma igreja onde as portas estão abertas para o perdido. E lá ele encontra o amor de Cristo através das nossas vidas. Vamos orar por este momento. Pai querido, muito obrigada por essa lição. Muito obrigada a Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor tem trabalhado em nossos corações. Ó Deus de amor, que possamos ser um só no Senhor, um só com o nosso irmão, e que a nossa igreja possa estar edificada na rocha que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, meu querido amigo, muito obrigada pela participação de vocês. É muito bom a gente saber que as pessoas estão interessadas em estudar, em aprender sobre a palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando a semana de vocês. Em nome de Jesus.